Deus tem um lugar para quem precisa recomeçar. É isso mesmo. Nós vamos hoje meditar em Josué 20, uma palavra forte, transformadora. Se você errou, mas não foi intencional, Deus tem um plano para proteger e restaurar você. Hoje nós vamos meditar em Josué 20, vamos falar sobre cidades refúgio. Então fica comigo até o final para você entender mais de quanto isso impacta a sua vida hoje, a sua vida financeira em todas as áreas, ok? Deus abençoe a sua vida, eu desejo paz e prosperidade para todos vocês que estão aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, não te custa nada e tem muito valor para nós. Dá um like aqui, gostei, compartilha, comenta, isso para nós é muito importante e faz com que o YouTube leve esse conteúdo mais longe, ok? Então vamos lá, em Josué 20 nós vamos falar sobre as cidades refúgio, um sistema criado por Deus para proteger quem errou, sem a intenção de errar, até que fosse julgado com justiça. Hoje nós vamos entender como esse princípio revela a misericórdia de Deus e nos ensina a dar e receber novas chances. Importante nós entendermos, Deus define cidades, 6 cidades, distribuídas de forma estratégica para que qualquer pessoa precisando de refúgio em qualquer uma das tribos pudesse com facilidade, com rapidez se locomover em até uma dessas cidades e ser guardado, protegido, cuidado numa dessas cidades. Então, muito importante, quem cometesse, por exemplo, um homicídio sem intenção, deveria fugir para lá e ficar até o julgamento. Caso essas pessoas não fugissem, elas poderiam ser mortas segundo a lei. Então elas vão para essa cidade para que pudessem se defender. Se fosse considerado inocente, viveria protegido até a morte do sumo sacerdote, quando então era livre para poder voltar para casa. Essas cidades, elas representam hoje refúgio, justiça, esperança para aqueles que cometeram algum delito, mas sem a intenção, né? É muito importante que nós possamos entender isso. Isso não quer dizer que você não vai colher os frutos daquilo que plantou. Afinal, essas pessoas se retiravam da sua família, dos seus afazeres, né? E iam para essas cidades e ficavam lá, mesmo julgadas inocentes até a morte do sacerdote, ou seja, isso era muito tempo, muito provavelmente para a maioria deles. Que lições nós podemos aprender com isso? Eu quero te falar pelo menos de 4 lições. A primeira, Deus conhece a diferença entre erro e maldade. E nós podemos achar isso lá no versículo 3 do capítulo 20 de Josué. Para que fuja para ali o homicida que matar alguém sem intenção. Ou seja, Deus reconhece que houve um erro, mas não era necessariamente uma maldade. Mas isso também não quer dizer que as pessoas não fossem pagar pelo que fizeram, porque, como eu disse, retirar do seu dia a dia já era algo complicado. Ou seja, nós precisaríamos, cada um de nós vai colher os frutos daquilo que fez, mas é diferente o tratamento. A quem sabe, a quem tem maldade, sabe o que está fazendo e quem não sabe. Deus não trata da mesma forma o que é um erro por ignorância e o que é rebelião proposital. Muitas pessoas nos procuram e não sabem como fazer a gestão, por exemplo, dos seus recursos financeiros. Ok, nós entendemos isso. Enquanto você não sabe, é uma questão, você é tratado de uma forma. Quando você já sabe e decide não fazer, é outra forma, ok? Então Deus é justo, mas também é misericordioso. E na justiça de Deus, lá tem uma questão assim, se eu plantei eu vou colher. Perdão é uma coisa, justiça é outra, graça é outra, misericórdia é outra. E nós precisamos entender isso muito bem. Deus não passa pano, não passa a mão no erro que nós cometemos, mas Ele estende a mão a quem quer recomeçar. Essas cidades representam isso. Meu Deus, cometi um erro, né? Então assim, cara, não fiz orçamento, gastei mais do que devia. Essas cidades representam o seguinte, ó, você errou, você tem aqui um refúgio, né?
e agora a partir daqui você pode recomeçar. Segunda lição: todo recomeço precisa de um lugar seguro. Todo recomeço precisa de um lugar seguro. Essas cidades refúgio representam isso. E no mundo espiritual e nas nossas vidas, nós temos os nossos refúgios. Às vezes, o que a pessoa precisa não é uma punição, não é um apontar de dedos, não é uma condenação. O que essa pessoa precisa, muitas vezes, é de um refúgio. É isso que ela precisa. É de espaço para ser restaurado, ok? Quantas famílias, quantos casamentos, quantos negócios, quantas empresas poderiam ser salvas se houvesse refúgio em vez de condenação, em vez de dedo apontado? Você é o tipo de pessoa em quem alguém pode se refugiar? É porque existem os dois lados. Existe um momento onde eu sou aquele que precisa de refúgio. E onde eu vou buscar? Onde estão as minhas cidades refúgio? Quem são as pessoas que eu posso me aconselhar, que vão me receber, que vão me indicar um caminho a ser seguido? Porque senão eu posso acabar recorrendo a pessoas que vão me julgar, né? Então é muito importante. E por outro lado, quando alguém vier a te buscar como refúgio, você está pronto para isso? Ou você vai ser alguém que vai acusar, vai apontar o dedo, vai julgar, vai condenar essa pessoa? É importante que nós reflitamos sobre isso. A terceira lição: ter um tempo de reclusão pode salvar a sua história. É isso mesmo. Deus é Deus de processo. Então, esse tempo, muitas vezes, pode salvar a nossa história. Sabe, eu e a Ana passamos por algumas crises financeiras, por endividamento, e me lembro vezes que eu precisei cortar algumas coisas, e precisamos nos resguardar, nos guardar. Então, menos saída, menos férias, menos uma série de coisas, mas aquele momento era um momento de reclusão e também de restauração. Deus estava tratando conosco. E nós precisamos saber lidar com esse momento, né? Então, é muito importante que nós possamos entender isso. O tempo de reclusão, a gente vai ver isso lá no versículo 6, onde diz: ficará ali até que compareça em juízo e até a morte do sumo sacerdote. É um processo, o tratamento já começou. O tempo na cidade de refúgio não era punição, era proteção. Sabe, às vezes você passa por um tempo sem crédito, sem cartão de crédito, sem acesso a algumas coisas. Isso não é uma punição, mas às vezes uma proteção, é um cuidado de Deus para que nós possamos amadurecer, para poder viver as promessas que o Senhor nos fez. Muitos querem resolver tudo muito rápido, se justificar, correr, pedir perdão, mas Deus às vezes nos chama a ficar. Presta atenção nesse processo: ficar, refletir, aprender, aguardar, reconhecer, consertar o que for possível e mudar. Isso é um processo que muitos de nós vamos passar e precisamos passar. Alguns processos são longos, porque Deus está curando mais do que cada um de nós possa imaginar. Deus está cuidando de nós. Então existem processos longos. Eu me lembro, nas vezes que nós quebramos, teve vezes de passar 3 anos e meio, sem crédito, sem cartão, sem poder fazer algumas coisas que a gente queria, até que nós pudéssemos de fato voltar. E cada vez que nós voltamos diferentes, porque lições foram aprendidas. Quarta lição: o perdão começa com a decisão de proteger e não destruir, ok? Importante. Então o perdão começa com a decisão de proteger, não de destruir, não de apontar os dedos. As cidades eram públicas, acessíveis, e elas tinham a missão de acolher, não de acusar, ou seja, de direcionar, mas também não é questão de fazer pelo outro, ok? Então você aponta um caminho para que o outro possa fazer. Alguns de nós vivem uma dificuldade que quer fazer a parte do outro. Não, nosso papel é apontar um caminho. A cultura do reino é diferente da cultura da internet. Não cancelamos, cuidamos.
A internet hoje em dia está assim, né? Você fala uma coisa onde um certo grupo de pessoas discorda e você simplesmente é cancelado. Não é essa a cultura do reino, nós precisamos entender isso. Quem na sua vida pode ser o seu refúgio? Quem é o seu mentor? Quem é o seu discipulador? Quem é o seu conselheiro quando você precisa? E o quanto você está preparado para mentorar, para ser conselheiro, para ser refúgio, ok? É muito importante que você possa repetir isso. Pastor Josué, um homem que para nós é uma referência, ele costuma dizer: quem caminha sozinho ou já caiu ou vai cair. É isso mesmo. Nós precisamos ter mentores, conselheiros. Se eu tivesse mentores e conselheiros com os mesmos princípios, quantos erros eu teria evitado, deixaria de cometer. Todos nós já erramos, presta atenção. Você pode ser vulnerável para a pessoa certa, da forma certa, porque todos nós, não há quem não tenha cometido um erro. Talvez, não como o caso ali dessas cidades, por exemplo, como um homicida acidental, mas nós já dissemos coisas que não deveriam, nós já tomamos decisões que não deveríamos ter tomado, nós erramos em relacionamento, nós erramos no uso do dinheiro ou da gestão desse dinheiro. Todos nós já cometemos algum erro, não há ninguém perfeito. Então, a cidade refúgio mostra que há um lugar para recomeçar, desde que haja arrependimento. É necessário que você diga: meu Deus, por que eu fiz isso? Você se arrependa, ok? E busque por justiça. E deseje ser restaurado. Então, se for preciso devolver 4 vezes mais, você faz. Peça perdão, mude os seus hábitos. É muito importante que nós passamos por tudo isso. Deus é justo, mas também é refúgio quando você se aproxima dele. Não encontra condenação, encontra chance de viver de novo. Se você reconhece que já precisou ou precisa de ajuda, de um lugar seguro para recomeçar, eu quero que você comente aqui: Deus é meu refúgio. Isso mesmo, Deus é meu refúgio. E se você quiser mergulhar mais profundo em conteúdo de finanças pessoais à luz da Bíblia, eu quero te encorajar a você adquirir o livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Livro escrito por mim e pela Ana, e muito prático, com muitos exercícios, muitos testes que você vai poder fazer e, de fato, se você colocar em prática, vai gerar uma grande transformação para você. Nós temos também uma plataforma, quer mergulhar ainda mais profundo, a Henry Class, onde você vai aprender conteúdos diariamente. Você tem aulas lá, toda semana tem conteúdo novo, aula nova, para que você possa se desenvolver e possa viver uma nova vida. Eu vou deixar o link tanto para você adquirir o livro, quanto para você conhecer mais a plataforma, vou deixar na descrição. E se você puder me seguir, puder caminhar junto, para mim vai ser uma honra. Resende N Oficial lá no Instagram, ok? Resende N Oficial lá no Instagram. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não te custa nada e para nós tem um grande valor. Se inscreva aqui. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, ok? E que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais vídeo, mais conteúdo. Nós vamos continuar estudando sobre esse livro de Josué, que é uma bênção. Deus abençoe, fique com Deus.